Ester 6, versículo 1. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: quem se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei que lhe fizer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e põe-se a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de uns príncipes do rei, dos maiores senhores. E vistam dele aquele homem que cuja honra o rei se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade. E apregou-se diante dele: assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de diante tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e o levou o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Somente até aqui. Amém. Está uma mensagem bastante conhecida, muito conhecida e muito pregada para a exaltação do homem. Essa mensagem aqui é uma grande obra que Deus fez para com um judeu perseguido, um homem que estava à porta do rei. Eu costumo sempre ensinar um pouquinho, em poucas palavras, estar à porta do rei não significava que ele é qualquer um mendigo, não, nada disso. Ele trabalhava num departamento do governo, e esse departamento era de frente ao salão onde o rei ficava, ao palácio do rei. E não só ele, mas Amã também trabalhava junto com ele. E então, consequentemente, quase que obrigatoriamente, se passava e se ficava, por melhor dizer, em frente à porta do rei. Não significa que esse Mardoqueu era um pobre coitado, um miserável, um mendigo, nada disso. Quem estudou isso sabe muito bem o que está dizendo aqui sobre Amã, Mardoqueu. A Bíblia aqui vai interpretar um homem perseguido, mas que tinha uma história, que tinha algo que ele tinha feito que favoreceu a vida deste rei. O homem que honrou o seu rei, o homem que através da honra foi lembrado, mesmo sem que não tivesse feito nada por troca. Um coração simplesmente agradecido, sincero, um coração honroso, a sinceridade no coração. E simplesmente foi devolvido a ele o que estava no coração. A espada não o feriu porque não tinha algo que o condenasse. Ele estava simplesmente numa verdade e a justiça foi feita. A justiça aconteceu. O injusto perdeu, mas o justo prevaleceu. E hoje nós sabemos, claro que nós sabemos, quando interpretamos o que é graça. Deus está deixando bem claro aqui nesse texto, não está prometendo honra a ninguém. Aqui simplesmente Deus está sendo
sincero e justo. Houve-se um trabalho, houve-se uma honestidade, houve-se algo que esse judeu Mardoqueu fez para o rei, e ele foi recompensado nas medidas que cabiam para aquele tempo. Não tem nada de exaltação sobre essa história. Simplesmente está sendo pago com o que deveria ser pago naquela época. Ele foi uma pessoa honrada pelo fato de honrar ao seu rei. Ele recebeu uma benção, ele recebeu uma retribuição através daquilo que ele tinha feito, retribuído para que o rei continuasse com vida. Não existe exaltação alguma nessa história. Aqui simplesmente o rei está devolvendo em gratidão. Quando fala, cuja honra o rei se agrada. O homem está sendo honrado através de uma gratidão, de um acontecimento que lhe gerou segurança, que lhe gerou uma nova vida. A história está explicando corretamente aqui que se ele não tivesse sido respeitoso, ele não tivesse merecido ou exercido uma confiança, se ele não tivesse exercido aquela fidelidade ao seu rei, o que seria dele? E ele simplesmente foi reconhecido em um momento difícil do seu rei. Quando ele perdeu o sono, tudo o que acontecia para a época estava escrito nesses livros. E justamente Deus quis honrá-lo, mas através de uma outra obra que aconteceria depois com a mesma Ester. O que nós vemos aqui é um acontecimento para que a obra salvística da cruz também se cumprisse através do trabalho manifesto, o trabalho de Deus manifesto em Ester. Igreja, o que esse texto vem traduzir para a minha vida e a sua? Uma palavra chamada honestidade, sinceridade, sem interesse, coração puro, sincero, fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem sem receber nada em troca, fazer o bem pelo simples fato do bem estar no meu coração. Fazer o bem porque a graça de Deus me ensinou a amar o meu próximo, independente do grau que ele tenha, da posição que ele ocupe, do poder que tenha sobre as tuas mãos, mas eu devo honrá-lo, respeitá-lo, mesmo que eu não seja lembrado para nada. Com certeza nessa atitude de Mardoqueu, ele não esperava receber nada em troca, mas alguém que viu isso, escreveu e guardou os livros dos anais da história. E de repente o rei perdeu o sono, mas por quê? Porque a obra de Deus precisava continuar para que Cristo viesse a essa terra. O livro quer aqui ser bem claro que se acontecesse algo contra Mardoqueu judeu e Ester também judia, a obra da cruz talvez teria que ter um outro plano. Eu não conheço, não compreendo um outro plano para pregar aqui, mas precisava os planos de Deus acontecer, sendo que os judeus não seriam assim eliminados. São estratégias de Deus. São estratégias de Deus. Aqui não está dizendo que Deus decidiu honrar a Mardoqueu, não, mas o homem decidiu honrar a Mardoqueu porque se agradou da sua posição, se agradou da sua bondade e quis honrar a Mardoqueu. Glória a Deus. A glória de Deus nos promete honra em outra instância e não nesta terra. A glória de Deus nos promete uma glória com vida eterna no céu, onde haverá paz, glória a Deus. Mas nós nunca esperaremos nada de qualquer homem ou de qualquer mulher, se não for através da permissão de Deus. Pessoas que são usados como canais de bênção para as nossas vidas. Pessoas que são usadas como preparação de Deus para a nossa vida e que cai não como paraquedas, surgiu do nada, não. O convertido, o salvo,
Ele vai sempre perceber, olha, Deus coloca sempre pessoas em nosso caminho para que Ele possa cumprir algo sobre a minha vida e a sua, e nenhum de nós estamos interessados em andar no melhor cavalo, na melhor roupa, no melhor carro. Não, Senhor, eu só quero que a Tua obra aconteça em minha vida, eu só quero que a Tua palavra aconteça em minha vida, eu só quero que as coisas se encaixem dentro do Teu propósito e que Tu possa, através do Teu Espírito, sondar o meu coração e encontrar nele sinceridade, e encontrar nele justiça, e encontrar nele verdade, mas sem intenção. Essa história deixa claro para nós a sinceridade do judeu. Eu não posso olhar para a sua exaltação, porque a exaltação tira o brilho da sinceridade, tira o brilho da honestidade, tira o brilho da verdade. Quando mais nós exaltamos coisas que nos gloriam, a verdade e a pureza do coração e a simplicidade é esmagada. Glória a Deus. Todo aquele que flutua no poder não demonstra a simplicidade do coração, é fato. Quando nós olhamos só para o poder, para a exaltação, para a grandeza, para a glória do homem e da mulher, nós não vemos a honestidade e simplicidade do coração. O fato deste homem aqui, desta palavra, nos demonstra a simplicidade do coração. Ocupar um lugar pequeno, estar trabalhando, fazendo o teu trabalho, ouviu 2 eunucos do rei, da guarda, o medo que ele, a preocupação ou o perigo que ele correu, por melhor dizer, de denunciar aquele esquema que estava ali para profanar o rei, para matar o rei, para destruir o seu reinado. Aqui nos mostra neste texto que o homem tem sim, através da graça de Deus, da graça do Filho de Deus, conseguir a honestidade, a mudança do comportamento, do caráter, e ser honesto, não querer nada em troca, fazer porque Deus converteu, Deus mudou o coração, Deus converteu o coração, Deus transformou a vida, Deus transformou o homem, Deus transformou a mulher, e Ele não quer nada em troca. Se vier, amém, se não vier, amém também, glória a Deus. Esse texto está dizendo assim, se nós olharmos para a história de Ana, quase que vai de encontro no mesmo assunto. Mas Ana não fez nada para ninguém, fez para Deus. Tudo que ela estava vivendo e sofrendo, chorava. A história diz que ela chegou no templo para adorar e viu os filhos com Penina e Eucana, e ela se sentia triste e amargurada, e ela se sentia chorosa, desanimada. Aquela mulher estava atormentada, ela estava triste, angustiada de ver o seu sofrimento e não poder gerar, e não poder conseguir fazer nada. O que tem diferente de Mardoqueu? Vamos dizer agora, mas ela estava ali adorando, na sua simplicidade, na sua honestidade para com Deus, na sua simplicidade de alma, pureza de coração. Ela estava ali adorando. Imagina só o sofrimento, quantos dias se levava para chegar até lá, para adorar no templo, e vendo aquela festa acontecer. A Bíblia diz que Eucana levava uma porção dobrada para ela, mas também servia a Penina e os seus filhos, e ela não podia fazer, e isso não impediu dela ser sincera com Deus e estar ali adorando. Ela não impediu isso, nada impediu de que ela continuasse sendo pura para com Deus. E veio o veredito para ela. Deus se lembrou de Ana, glória a Deus. E aqui nós vamos ver nesse mesmo texto, Deus fazendo com que alguém se lembrasse do trabalho de Mardoqueu para livrá-lo da forca. Eu não posso pender essa história para a vingança do homem que foi para a forca no lugar, porque estaria pregando uma injustiça ou justiça que não provém de mim, mas o ódio, justiceiro. Não.
O que dá de exemplo nessa escrita que foi aqui contada através desse texto é a simplicidade do coração. Fazer o bem sem olhar a quem e não esperar nada em troca. Porque quando nós fazemos assim, quando Deus tem algo para fazer através de nós, sendo sinceros, sendo retos e verdadeiros, o usado vai ser eu como vaso, a usada vai ser você como vaso, porque no teu coração tem honestidade, sinceridade, pureza, não quer nada em troca, não vai se exibir, se aparecer, se engrandecer por nada. Mardoqueu aqui foi uma ferramenta, estou certo disso. Mardoqueu aqui foi simples ferramenta, porque ele estava preparado tanto para sofrer a perseguição de Amã, sem precisar cobrar nada e sabendo que os dias dele estavam sendo contados. Ele estava preparado, e Deus achou no coração dele uma sinceridade, simplicidade. A Bíblia diz que depois que ele usa todas essas vestimentas, ele volta no seu lugar normal de trabalho, porque ele não se interessava por nada daquilo, ele não queria exaltação. Irmão, que nós venhamos a pensar da mesma maneira, não querer exaltação da nossa carne, nada de glória para esta terra, mas que os planos de Deus possam cumprir na minha vida e na sua, para que eu e você possamos ser vasos, possamos ser ferramentas nas mãos de Deus, para que Ele possa nos usar para obras, para maravilhas. Ou você acha que Deus vai usar alguém que está exaltado, alguém cheio de si? Não, Ele vai procurar os pequenininhos, aqueles que estão vazios, que estão lutando para a perfeição e tentando arrancar os ídolos do coração, as coisas que prende na sua natureza humana, está tentando se livrar de tudo aquilo, chorando, sofrendo, caindo, levantando, mas existe por trás daquele homem e aquela mulher uma sinceridade, uma vontade de vencer, uma vontade de fazer coisas além daquilo, que vai além da sua capacitação. Por quê? Porque tem desejo, tem vontade, tem coragem, tem ânimo. Essas pessoas que Deus usa. Somos assim, naturezas que, se nós não cuidarmos e não prestar atenção na palavra, não andar por ela, infla o nosso ego e começamos a cobrar de Deus algo que nós fizemos e queremos uma retribuição. Aqui esse texto está dizendo exatamente isso. E foi nele que Deus usou para que acontecesse a grande obra da cruz. Começou aqui esse assunto. Mardoqueu é exaltado, passa-se toda essa festa, tudo acaba, tudo termina. A história diz que esse homem volta enojado e depois que não vem ser vantagem para ninguém. Quem gostaria de ver alguém que te persegue ser enforcado, morto? A Bíblia diz que pelas mãos do homem ele foi condenado, pelas mãos do homem ele foi condenado a ser morto numa forca em que o próprio Mardoqueu seria morto. Isso é vantagem, irmã? Isso é vantagem, meu irmão? Isso é vantagem para um de nós? Pensa em alguém que te persegue hoje. Você gostaria de vê-lo pendurado em uma forca? Você gostaria de vê-lo perdendo a sua própria vida ou padecendo, com a família padecendo? Não é vantagem para ninguém. A obra da cruz nos trouxe misericórdia, a obra da cruz não trouxe exaltação para ninguém andar em cavalo com divisas no peito, não, numa mesa com caneta de ouro, não. A obra da cruz nos trouxe sim, aleluia, salvação, nos trouxe redenção, nos trouxe perdão do pecado, misericórdia, caridade, amar o nosso próximo e orar por ele para que ele ou ela pare de nos perseguir, pare de invejar, pare de pecar, mas que tenha Jesus como exemplo de fé para nós, que tenha a obra da cruz como exemplo de fé. Esse texto quer dizer isto. Eu não sei o que você está enfrentando, qual é a angústia do teu coração, qual é o momento em que você está vivendo, mas de uma coisa eu tenho certeza, pelo que foi escrito aqui e o que acabamos de ler,
você está interpretando muito bem, porque você é sábio, você também é sábia, e vai saber que a bondade e misericórdia de Deus alcançou o coração do rei para lembrar-se de Mardoqueu, e essa mesma bondade tem o poder de alcançar o coração do Amã e convertê-lo também. Glória a Deus. E que nenhum deles precisam ir para a forca, mas o que precisa ser enforcado de fato é o ego, o ressentimento, o ódio, a razão, a mágoa. Tudo isso precisa cair no lamaçal, aonde será queimado pelo fogo que nunca se apagará, que são espíritos que nos rodeiam e nos atormentam. Glória a Deus, aleluia. Esta é a palavra para esta noite, que eu e você possamos compreender. Se há perseguição em vossa vida, ora para quem te persegue, para que ele não fique nesta forca, mas que Deus possa se lembrar, não daquilo que você fez de bom, mas lembrar como foi Ana, do teu sofrimento e da vontade que você tem de vencer, só isso. E que Deus tenha misericórdia daquele que está te apertando, te alfinetando, te apontando o dedo. Que Deus tenha misericórdia e que nós sejamos não reconhecidos, mas lembrados. Glória a Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.